Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. E Ele quer que nós sejamos guiados e conduzidos pelo Seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo guiará a nós a uma vida que vai ser tão incrível que nós vamos ficar de boca aberta e de queixo caído de espanto. Eu acredito que a única maneira de vivermos uma vida que amamos viver é aprendendo como ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Então hoje nós queremos falar da essência de Deus, sermos guiados por Deus, aprender a seguir o Espírito em vez da carne. Deus sempre tem uma ideia melhor do que a nossa. Ele sempre tem um plano melhor do que o nosso. E geralmente nós vamos ter duas maneiras de entrar na maioria das situações na vida. Nós podemos ir com a nossa carne ou podemos ir com Deus. E a carne equivale à infelicidade de todo tipo. Deus equivale à alegria e paz. É uma vida amável. Mais uma vez vou repetir. A carne equivale à infelicidade de todo tipo. Agora, se você diz o que quer dizer com a carne é você, eu, somos nós. Sabe, eu vou fazer o que eu quero, eu vou acabar infeliz. Mas se eu seguir a Deus, então eu realmente vou ter uma vida de paz e alegria. Quantos de vocês aqui passaram um bom tempo fazendo o que queriam e descobriram que isso os deixou apenas infelizes? Certo? É por isso que você está aqui hoje. Você está pronto para mudanças? Ou você já fez uma mudança e você quer apenas aprender mais sobre como viver a vida que Jesus morreu para te dar? Então, eu acho que nós precisamos parar de querer. Eu queria estar melhor, sabe? Eu queria me sentir melhor. Sabe, eu queria ter a sua casa. Queria parecer com você. Eu queria ter o seu emprego. Eu queria. Eu olhei o significado da palavra querer hoje no dicionário e a primeira definição que eu encontrei foi essa que diz, eu procurei online, um desejo de alguma coisa que não pode, provavelmente não vai. Um desejo por alguma coisa que não pode, provavelmente nunca vai acontecer. Eu acho isso muito interessante. Veja, então, deixe-me apenas sair da caixa aqui e dizer algo que eu estou cansada de ouvir, sabe? Eu queria que o governo fizesse isso. Ok, então vamos sabe, faça minha vontade por um minuto e vamos jogar um pouco aqui. Digamos que esta metade deste lado aqui dissesse, bem, eu queria que o governo oferecesse educação gratuita. Bem, adivinhe, se o fizessem, o governo teria que fazer com que essa outra metade pagasse por ela. Agora a questão é a seguinte, nós queremos que o governo sempre faça algo por nós e nós precisamos tirar nossos olhos do governo e colocá-los em Deus. Eu posso te dar uma revelação. O governo não pode dar a você coisa alguma sem tirar de uma outra pessoa. E assim há muita conversa hoje em dia sobre injustiça. Onde está a justiça nisso? Bem, eu queria, bem. Eu mereço, bem, quer saber? Todo mundo só precisa se animar e fazer o que precisa fazer. O nosso Deus já providenciou uma boa vida para cada um de nós e cada um de nós pode tê-la se cada um de nós simplesmente seguir a Deus. Agora, eu não estou dizendo que não há pessoas que precisam de ajuda, porque há pessoas que precisam de ajuda. E a Bíblia é muito clara sobre ajudar os pobres, mas Deus quer que a igreja ajude os pobres. Ele nunca, jamais quis que Israel tivesse um rei. Ele queria ser o seu rei. Ele quer ser o nosso rei agora.
E Ele não quer que nós procuremos qualquer pessoa que não seja Ele para cuidar de nós. E Ele quer que nós sejamos guiados e conduzidos pelo Seu Espírito Santo, porque o Espírito de Deus nos guiará a uma vida que vai ser tão incrível que nós vamos ficar de boca aberta e de queixo caído de espanto com o que Deus fará por nós. Quantos aqui acreditam nisso? Então, nós vamos tirar o ódio da nossa língua e nós vamos parar de querer e nós vamos começar a fazer. Eu sempre digo, não precisamos do ossinho da sorte, precisamos de uma espinha dorsal. Amém? E vamos colocar mais amor em nossa linguagem e então nós vamos começar a amar uns aos outros mais e edificar uns aos outros. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre voltar tudo para Deus, colocando-se na brecha. Deus, eu estou aqui. Você criou a mim. Eu pertenço a você. Desculpe-me por todas as vezes que me afastei e tentei fazer as coisas do meu jeito, mas hoje eu quero fazer uma reviravolta, Senhor, porque eu não quero ser um cristão morno que apenas vai à igreja, vai para casa, vai à igreja, vai para casa, vai à igreja, vai para casa e nada muda na minha vida. Eu quero estar no lugar certo, no momento certo, fazendo o que é certo, dizendo o que é certo. Eu não sou inteligente o bastante para fazer isso se você não ajudar-me. Alguém acredita nisso? Veja, as coisas mudaram quando eu percebi que eu não era inteligente o bastante para administrar minha própria vida. Eu não era inteligente para cuidar da minha vida, eu estava tentando cuidar da vida dos outros também. Alguns de vocês gostam de cuidar da vida dos outros e nem sequer cuidam da sua própria vida direito. Eu amo vocês. Nunca vamos viver uma vida que amamos a menos que aprendamos a seguir a orientação do Espírito Santo. Nós temos que ser ousados para seguir o Espírito Santo. Tudo aquilo que eu estou fazendo hoje é o resultado de sair e fazer as coisas que eu senti fortemente no meu coração que Deus queria que eu fizesse, mas que eu não tinha nenhuma prova real até eu sair e descobrir. Então eu não estou sugerindo que as pessoas façam um monte de coisas loucas e coisas radicais que não fazem nenhum sentido, mas eu estou dizendo que você vai viver uma vida muito limitada se você for muito cuidadoso e muito temeroso de cometer alguns erros, a ponto de nunca pisar fora do barco e tentar fazer outra coisa. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas, mas ele foi também o único que saiu do barco. E todos os outros ficaram na zona de segurança. Eu ainda fico impressionada quando eu olho para algumas das coisas que eu senti que Deus me levou a fazer e me pergunto, eu estava louca? Será, meu Deus? Será que eu fiquei totalmente louca? E, no entanto, eu vi na minha vida o que Deus pode fazer e cumprir os seus grandes planos através de uma pessoa simples e comum. Apenas se ela abrir a vida para Ele e dizer, vamos Deus, vamos continuar com o plano que você tem para a minha vida e dê-me a coragem de dar um passo. Agora, como você aprende a ouvir de Deus? Cara, essa é boa e todo mundo quer saber. Sabe, alguém perguntou a um ministro, um desses caras mais velhos, sabe, que foram tão importantes que lemos livros sobre eles, e talvez alguém pense que eu seria uma dessas pessoas sobre as quais as pessoas leem nos livros, eu não sei, mas parece que pensamos que alguém sabe mais se está morto. Eu não tenho certeza porque nós somos assim, mas sabe, quanto mais tempo ele estiver morto, mais nós tendemos a respeitar esta pessoa. Então, esse cara que eu li, ele tinha morrido há muito tempo, então eu vou acreditar que ele realmente sabia o que ele estava falando. E ele disse, as pessoas querem saber, elas perguntam a mim, como você aprendeu a ouvir de Deus? Ele diz, a resposta é cometendo alguns erros. Vamos lá. Dê um passo. E se for estúpido, não demorará muito para você saber. Mas se você der um passo, realmente acredite que isso é o que Deus está levando você a fazer, você dá um passo e simplesmente não funciona, então tudo que você precisa fazer é dar um passo para trás e dizer, bem, essa não é a direção a seguir.
Sabe, digamos que talvez você realmente sinta que precisa de uma mudança em sua vida, quer um trabalho diferente, quer ter uma carreira diferente, mas você não. Você tem medo porque você ganha bem aqui, então você continua ficando lá porque você pensa assim, bem, eu não sei não, e você quer ir, mas você fica, e você quer ir, mas você fica, então, muito em breve, porque você fica e não vai, agora você está começando a desgostar de tudo, você não gosta do lugar, você não gosta do chefe, você não gosta do seu trabalho, agora... Então, o que eu faria se eu fosse você seria orar a Deus. Eu sinto que eu preciso de uma mudança, abra uma porta para mim. Agora, isso não significa que você possa simplesmente sentar-se em algum lugar e esperar que alguém venha e diga: eu gostaria de contratar você para minha empresa. Bem, então, enquanto você estiver orando e não reclamando, enquanto você estiver amando e servindo a Deus, você começa a procurar. Você não precisa sair do seu trabalho e não ter o que fazer. Você começa a procurar enquanto tiver esse aqui, e se isso for o que você deve fazer, Deus abrirá a porta certa para você e você terá paz sobre isso no momento certo. Mas eu acho que há tantas pessoas que vivem vidas tão pequenas porque elas são apenas infelizes e simplesmente não fazem nada sobre isso, exceto culpar outra pessoa. Ou querer, eu queria. E nós temos que parar com isso. Você tem Deus vivendo dentro de você. Você tem coragem, tem ousadia, tem sabedoria. E você pode ter uma vida maravilhosa e incrível. Eu vi uma história na semana passada, e essa é uma história verdadeira sobre um jovem que se formou numa faculdade. Então, ele estudou em uma determinada área, ele foi oferecido um excelente trabalho na área em que ele havia estudado. E era um trabalho muito bem remunerado, era tipo o emprego perfeito. Ele ficou tão surpreso. E é claro, ele queria um emprego, mas quando estava perto de aceitá-lo, por algum motivo que não fazia nenhum sentido, ele apenas não sentia que era o que deveria fazer. Ele queria aquilo, mas não sentia que estava certo. Você já sentiu isso quando você quer? Quero dizer, você realmente quer? Há uma parte de você que quer, mas lá no fundo, você está... Isso, sabe? Isso realmente é um pouco irritante para nós, porque nós não sabemos o porquê. Se Deus apenas nos dissesse o porquê... Mas eu quero fazer isso, e a porta está aberta, e vai ser bom. E então, por quê? Eu me sinto desse jeito. Bem, sabe, Deus sabe coisas que nós não sabemos. Ok, você quer ouvir o resto do testemunho desse cara? 4 meses depois, as Torres Gêmeas foram atingidas e é lá que ele iria trabalhar. E sabe, às vezes eu estou no carro com alguém e, claro, eu sempre acho que eu sei onde estou indo, como eles devem chegar lá, sabe? E então... Há ocasiões em que, de repente, eles estão indo em uma direção e eu estou pensando, onde no mundo você está indo? Já se sentiu assim com Deus? Você acha que sabe para onde está indo? E de repente você pensa, onde no mundo você está indo? Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. E então eu questiono os motoristas e eles me dizem, eu vejo aqui no meu GPS que há uma batida lá na frente. E por isso... Então, o motorista está me guiando por uma rota totalmente diferente. Você sabe qual é o GPS do crente, o sistema de proteção e orientação do Espírito Santo? Agora, todos nós temos um santo GPS dentro de nós. Está lá no fundo do nosso espírito. E assim como às vezes um bom motorista olha para frente e vê que há um problema à frente, toma uma rota diferente e te livra de um monte de problema, Deus nos guiará muitas vezes por uma rota diferente que não faz qualquer sentido para nós, porque Ele sabe o que está lá na frente. Deixa eu te contar, a coisa mais sábia que qualquer um de nós pode fazer é aprender a prestar atenção ao que está acontecendo lá no fundo de nós e não apenas viver do alto de nossas cabeças.
ou de nossas emoções carnais. Eu passei por uma situação no ano que se passou em que eu decidi que queria mudar. Alguns dos meus filhos se mudariam, então nós íamos comprar um imóvel, nós mudaríamos, tínhamos esse ótimo plano, sabe? Bem, Dave nunca quis isso para começar, isso deve ter sido um sinal ali, mas nós não entendemos nada, e então, sabe, eu usei a minha persuasão feminina e então eu falei com ele e Dave disse, bem sabe, eu não quero isso, mas posso ser feliz em qualquer lugar, então para mim, tanto faz. Eu tinha todo esse grande plano. E eu estava tão animada. Eu posso te contar uma coisa, a emoção não equivale a ser a vontade de Deus. Eu poderia ter feito isso, não foi porque eu não podia fazê-lo, mas quando entrei nisso, quando aquela emoção passou, não havia uma paz real, nenhum desejo real. Eu não queria ter o trabalho, eu não queria mexer com aquilo. Eu não tinha sequer ideia do que eu queria construir. Eu olhei para minha casa e pensei, por que no mundo eu queria me mudar? Eu tenho uma ótima vista, eu tenho uma boa casa. Claro, você conhece Dave, ele disse, eu te disse, sabe? Eu disse a você. Mas porque eu tinha me envolvido nisso, demorou um pouco para eu decidir voltar atrás. Então, finalmente, eu tive que dizer, quer saber? Eu não ouvi de Deus. E sabe de uma coisa? Nunca seja o tipo de pessoa que não diz, eu apenas não ouvi de Deus. Eu cometi um erro, eu não ouvi de Deus. Você e eu devíamos seguir a liderança do Espírito Santo ou não teremos nada além de infelicidade em nossas vidas. E só porque eu quero algo, isso não significa que Deus está guiando a mim. Agora, se realmente vamos ser guiados, liderados pelo Espírito Santo, então nós temos que realmente entender que Ele nem sempre vai nos levar ao lugar onde nós pensamos que nós gostaríamos de estar. Então vejamos Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Então Jesus, cheio e controlado pelo Espírito Santo, ele retornou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias, estando no deserto e no ermo, foi tentado, experimentado, testado excessivamente pelo diabo. Isso não foi um erro. O Espírito Santo o levou até lá. Ele o levou para o deserto, ele o conduziu a uma região selvagem, ele o levou a um momento tão difícil, onde ele teve que enfrentar face a face o inimigo e vencer uma batalha. Sabe o que às vezes, antes de qualquer um de nós poder fazer o que Deus quer que façamos, nós temos que aprender a defender nosso território, a lutar contra o inimigo e ganhar a batalha. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você acha que você tem uma batalha no nível em que você está e quer ir para um outro nível, posso te dizer algo, um novo nível sempre traz um novo diabo. Então, você tem que ter a vitória onde você está agora, antes de você ir para o próximo nível. Amém? E sabe, o interessante disso foi que ele teve todas essas diferentes tentações contra ele. Claro, ele passou em todos os testes. E eu adoro o que diz, não tenho exatamente a certeza de qual verso é, mas em algum lugar perto do 3 ou algo assim, ele termina dizendo que quando ele terminou tudo, então ele saiu cheio de poder, cheio do Espírito Santo e começou a fazer muitos sinais e milagres e maravilhas. E assim, você pode estar em um lugar difícil agora, mas por favor, ouça-me. Pode ser talvez o treinamento que você está precisando para levar ao próximo lugar em que Deus quer colocar você. Será que alguém, por favor, pode escutar-me aqui hoje? Você pode até sentir que está indo na direção totalmente errada, porque não é a direção que você realmente planejou, mas se nós realmente confiarmos em Deus, Ele poderá nos levar para onde precisamos estar, no lugar certo, na hora certa. Ouça o que vou dizer, com a experiência certa de que nós precisamos para fazer o que Deus quer que nós façamos. Eu vou te dizer o que, não importa quanta educação alguém tem, todos nós gostamos de alguém que tem um pouco de experiência. A Bíblia nos diz que Jesus ganhou experiência através das coisas que ele sofreu, e isso o equipou para o seu ofício como sumo sacerdote. Nós precisamos de experiência para ser equipados
Essa é a única coisa boa que eu posso dizer sobre ficar mais velha. Eu não estou disposta a usar a palavra velha ainda, mas mais velha. É o seguinte, eu sei muito mais do que eu sabia quando eu comecei. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia nos diz que devemos ouvir nossos anciãos da igreja e respeitar a eles. Agora, nem todos os que vivem há muito tempo têm mais sabedoria do que quando começaram, mas há alguns que têm. Amém? Então, deixe-me dizer de novo. Tudo que você está passando neste momento, se você confiar em Deus, todos digam assim, eu confiar em Deus. Estou dizendo, não funciona se você não confiar. Mas se você colocar esse ingrediente de confiança em Deus, não importa o tamanho da bagunça que você tem, uma vez que você coloca esse ingrediente de confiança em Deus, Ele pode pegar essa coisa, não importa o quanto pareça difícil, e Ele pode fazer com que trabalhe para algo bom em sua vida, e Ele pode usar isso para ajudar você no seu futuro. Então eu quero fazer uma sugestão para quando você estiver passando por coisas difíceis ou quando vier a enfrentar algo que é difícil, não fuja. Eu digo uma coisa, somos especialistas em evitar, em evadir, em procrastinar, qualquer coisa que não seja lidar com algo difícil. Mas se você lidar com isso e acabar com isso, você terá uma experiência que não tinha antes e você vai ser mais forte quando sair do que era quando entrou nisso. Certo, Gálatas 5,16. Por isso digo, andem, vivam habitualmente pelo Espírito Santo. Isto é um hábito que formamos, responsivo e controlado e guiado pelo Espírito Santo. Então certamente vocês não satisfarão, vem a palavra satisfarão, os desejos e anseios da carne e da natureza humana sem Deus. Agora, não está dizendo que os anseios e os desejos da carne irão embora. Diz que nós não os satisfaremos. Em outras palavras, se não formos liderados pelo Espírito Santo, a carne não vai se calar, o pecado não morre, nós morremos para o pecado. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que o pecado morre, diz que nós estamos mortos para o pecado. Então significa que há uma sabedoria dentro de nós, é como já passei por isso antes, eu não quero continuar vivendo assim. Não, minha resposta é não. Não, eu passei por isso antes, eu já rodeei esta montanha, a minha resposta é não. Isso vai comprometer a minha integridade? A minha resposta é não. Eu não vou me comprometer para ter uma promoção no trabalho, não. Eu prefiro ficar aqui onde eu estou, ganhando menos dinheiro e tendo a minha paz, tendo a minha alegria, do que ter a sua promoção e perder minha paz e perder a minha alegria.